como é que a coisa realmente começou? É, meu pai era muito duro, não tinha condições nenhuma, era um operário carpinteiro, batia martelo. A minha mãe ajudava em casa, ou lavando roupa, ou passando gravata, ela costurava gravata para fora, uma loja na 25 de março, e tinha que trabalhar em casa, não tinha outro jeito. Só que eu não tinha a mínima condição de cobrar nada deles, dos meus pais. Eu tinha que, ao contrário, trazer. E não tinha condições nenhuma, porque eu era um moleque. Primeiro emprego que eu arrumei, eu tinha 9 anos de idade. Aí eu fui trabalhar numa dentista, na Vergueiro, tá lá, a casinha está lá até hoje lá. Não tem mais dentista, não tem mais nada. Mas esse trabalho que eu arrumei era para limpar o consultório dela com a vassourinha e tal, fazer a limpeza. Passaram 30 dias, a primeira coisa que eu tinha que fazer era receber o meu salário. Eu fui lá no dia seguinte, a dentista tinha mudado à noite, sem pagar, e não pagou também o aluguel que ela estava devendo lá. Então, foi a primeira desilusão da vida para uma criança de 9 anos de idade. Primeiro salário dele não recebeu. Não, essa eu nunca mais esqueci, né? Depois, com 11 anos de idade, eu arrumei um emprego na Casa Freire. Era uma loja de material de construção, loja de ferragem, no Sacomã, na rua ali no Coutinho, lá no Balão do Bonde Fábrica. Chamava Fábrica o bairro. Exatamente, Fábrica. E aí o que aconteceu? Fui trabalhar lá. Primeira coisa que aconteceu na semana de trabalho, olha só, às vezes eu sou meio desastrado. Peguei uma escada daquelas de pintura, era uma loja, né? Uma escada de pintor, bati assim, pegou num aparelho de jantar daquele importado, inglês. Nossa, falei, puta, né? O cara vai me mandar embora. Quebrou. Mas o cara foi tão positivo comigo, falou, olha, você toma cuidado da outra vez, porque quebra uma peça de um aparelho desse, não serve mais nada o aparelho. Era assim que era, não sei se é hoje assim. Ainda é assim. É assim. A primeira coisa quebrou o aparelho. Eu fiquei lá com eles, acho que 2 anos, até 14 anos, né? Fiquei lá. Saí, fui trabalhar na Linhas Corrente, é uma fábrica de linhas que tem na Rua do Manifesto. Tá lá, era de ingleses. E lá nessa fábrica, eu entrei para trabalhar de arquivista, arquivando papel, essa coisa, bobagem toda lá. E aí a primeira coisa que eu fui fazer lá, entrei lá, comecei a colar, trabalhar, aquela história toda, eu fiquei lá mais ou menos 4 anos na Linhas Corrente. 4 anos espetaculares. Eu era um molecão, tinha de 15 anos, 16 anos por aí. E depois saí, pedi a conta, fui trabalhar na Indústrias de Molas Fabrini, que tinha na Via Anchieta, e depois fui para Itapuã, lá. E lá na Itapuã era uma construtora pequena que tinha no bairro do Ipiranga, cujos donos eram o Ennio Monte, um italiano, um espanhol, e o Simon Godifalco, um judeu, fora de série, os dois, trabalhadores, tudo. Eles eram sócios, né? Colegas de turma da E eu Politécnica. comecei a aprender muito com eles. Os dois, nossa, me ensinaram muito pela idade, né? Eu tinha 15, 16 anos de idade, um negócio assim, eu falei, pô, e agora? Bom, resumindo, eu fiquei lá 4 anos, mais ou menos, fui na Molas Fabrini, depois fui trabalhar lá. A primeira coisa que eu fiz, que eu aprendi, foi a forma de tratar as pessoas, porque eu começava a trabalhar no balcão. As pessoas tinham que ser educadas, atender, pois não, sim senhora, estamos aqui para... E isso, nunca mais a gente esquece na vida. Por quê? Você está com o teu patrão ali te mostrando, você faz a coisa realmente girar do jeito que você acha que tem que ser. Foi a primeira coisa que aconteceu. Fui trabalhar depois na Mercedes-Benz, como funcionário, como auditor na Mercedes-Benz. Fiquei exatos 5 anos na Mercedes-Benz trabalhando como auditor. Aliás, tem uma história que me deixou até emocionado esses dias, que por coincidência, foi esta semana. Me ligou uma pessoa, olha, eu sou filha do, como é que ele chama? Arnaldo Veiga, ele era meu chefe na auditoria, ele tinha 12 anos mais velho que eu. Me ligou, ele está com 94 anos.
Foi agora, faz uma semana, eu nunca mais vou esquecer disso. A filha dele falou, eu falei, isso aqui deve ser alguma brincadeira, não é possível que você fica numa situação... Primeira coisa, ele falou para mim, olha, eu vou ligar. Liguei para ele, você imagina a emoção que eu tive, e dele também, ele era meu chefe, entendeu? Ele era o chefe da auditoria. Trabalhei com um bocado de gente lá, fiquei 5 anos lá dentro, mandei um livro para ele, mandei umas revistas da Bigucci, ele ficou todo feliz. Eu falei, vem me visitar uma hora aqui. Ele mora há 70 anos num apartamento, lá no mesmo lugar, lá na Cardoso de Almeida, entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente não esquece nunca, e não tinha começado nada ainda. Por enquanto estava começando a trabalhar na área de construção civil, trabalhei muitos anos na construção civil, eu estou há 62 anos na construção civil, mas muitos desses anos, depois eu pedi a conta da Mercedes-Benz para voltar para Itapuã, que eu estava. Quando eu pedi a conta, eu já era assessor direto do diretor financeiro da Mercedes, estava numa posição que você imagina, um molecão, 20 e poucos anos de idade, e me deram a oportunidade. Primeira coisa que eu falei, puxa, merda, o que eu vou fazer aqui? Pedi a conta. Eu ia casar ainda, né? Nós íamos casar. Eu ia casar. Falei, puta loucura que eu estou fazendo aqui. Nós vamos fazer 55 anos de casado agora, semana que vem. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Pedi a conta. Os meus amigos da auditoria, a maioria já morreu. Não, mas é verdade. E alguns deles eu tenho contato. Muito pouco, mas tenho contato. Eles falaram para mim, Bigucci, o que nós vamos fazer aqui? Nós estamos trabalhando, produzindo alguma coisa, e você pede a conta para ir embora. Você está numa posição, eu tinha secretária na porta, bonito, de gravata, tudo bonito. Você nem imagina. Aí eu falei, puta, mas o que eu vou fazer? Eu vou pedir... Aquilo que você estava dizendo, predestinado a realmente a lutar, a vencer e não querer tudo de mão beijada ou nada de mão beijada. Primeira coisa que eu fiz, pedir a conta. E foi ganhar menos, hein? Não, e eles lá me deram como é que chama? Um aumento lá de faixa, que chamava de faixa salarial, para mim não sair. Eles gostavam de mim. Eu falei, não, já estou decidido. Saí, pedi a conta e fui embora. Voltei para Itapuã, fiquei 20 anos na Itapuã. 20 anos, era uma construtora construída por BNH, o Banco Nacional de Habitação. E isso porque, na época, estava que nem hoje, o Minha Casa Minha Vida, era época de construção para a população em geral. Foi a primeira coisa que eu fiz, falei, eu vou produzir alguma coisa. Quando chegou depois de 20 e poucos anos lá, aí eu falei, agora eu vou pedir a conta da Itapuã. E vou abrir a minha construtora. Eu fiz uma casinha para a gente morar, para a Célia morar, minha irmã morar, tá? Tem meus sobrinhos que trabalham comigo, dirigem uma parte da empresa também. Fiz a casa, peguei a casa de aluguel, aquele negócio todo lá. E depois, a primeira coisa que nós sentimos, falei, e agora, como é que eu começo? Porque precisa de dinheiro. E dinheiro não tinha. Tinha alguns terrenos estocados, que eu adoro terreno. Eu tinha algum dinheiro durante esses anos todos, e eu fui comprando terreno, comprando imóveis. Porque eu acredito muito nisso. Dizem que Deus só fez um terreno, é aquele. Não é isso? Quem falava isso era o japonês lá, como é que chamava? Que era o que tinha lá em Alphaville. Lá. O Takaoka, não era Takaoka? Era o sei o que lá, Takaoka, exatamente isso aí. Ele sempre dizia isso aí. E as coisas começaram a andar. Aí eu falei, eu vou fazer um predinho em nome da M. Bigucci, chamado Edifício Gláucia. Por que Gláucia? Porque já estava incorporado e esse nome já estava registrado. Aí eu comecei, eu falei, eu vou fazer. E agora eu vou vender isso para quem? Não tinha estrutura nenhuma, não tinha nada. Primeira coisa que me veio pela ideia, eu falei, eu vou oferecer para os meus amigos da Mercedes, que eram diretores, aquela coisa toda, e o Fernando Ortega, que é amigão meu, era presidente da Associação Comercial em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Eu falei, eu vou oferecer para ele também uma cota e tal. Dividi em 4 partes.
o predinho com 16 apartamentos, sem elevador, sem nada, não tinha, era escadaria. Consegui, falei, agora vai. E foi. Cada um deles comprou 4. Os 16, dividiu por 4, pagou. Como é que vocês vão pagar isso aqui? Durante a obra, tudo com preço congelado, porque tinha saído uma lei que era o congelamento de preço. Foi aí onde me ferrei, né? Sabe por quê? O congelamento não deu certo. A primeira coisa que as pessoas fazem é querer sair do congelamento. Então não tinha mais o produto para oferecer no mercado, porque estava tudo congelado e ninguém queria. Falei, e agora? Consegui fazer, consegui vender, me dividir, mas a primeira coisa que eu luto na vida sempre é para cumprir aquilo que eu combino. Entreguei dentro do prazo. Me lembro como se fosse hoje, com congelamento, com tudo lá. Eu falei, pô, e agora? Como é que vai fazer? Fiz tudo, entreguei a chave para ele dos 4. Ele alugou, vendeu, lá deu para os netos, sei lá. Mas esse tipo de atitude, a Bigucci... Queria confiança. Uhum. Não, você criou um nome. Por que você criou um nome? Porque realmente o trabalho que você tem, a segurança que você transmite, não é para qualquer um. O dono que me vendeu lá a incorporação do edifício Glaucio era o seu Isaac Abulafia. Que era dono da Delfim. Lembra da caderneta de poupança? Não, era um judeu que tinha que nem um banco ou coisa parecida. Ele era o dono. Ele me vendeu lá para fazer lá, porque ele fez todo, eram 12 prédios. Tá lá até hoje. Ele fez os 11 e eu fiz um. Depois comecei a mexer. Então, o começo sempre é assim. Mas é só você lutar que dá certo. Eu sempre falo isso para meus amigos, não fica desanimado, porque obstáculo tem a todo momento. E nada cai do céu se você não ajudar. Você tem que ajudar. E foi o que eu fiz.